Bom dia, boa tarde ou boa noite, muito bom te ver por aqui, muita coisa boa dentro de pouco tempo. Vamos que vamos, se inscreva no canal, fortalece, levanta da poltrona, folgado. Vamos ao direito à informação sobre uma temática, Bíblia sim, Constituição não. Estava um slogan escrito em um adesivo em um carro. Entretanto, tive que retornar para ler e reler, fiquei parado relendo. Os direitos humanos, os reais e não politicagem com o fim ao voto e posse de cargo. Não protege bandidos, para que esses possam continuar a praticar crimes. Bandido tem que responder pelos seus atos contra a sociedade. Já dissertei inúmeras vezes sobre a possibilidade de alguns poder retornar ao seio social, embora que todos tenham a sua personalidade, o seu gênio, o seu temperamento, com base nas pesquisas psiquiátricas, e outras não, como psicopatas cruéis, sem afetividade, sem afeto nenhum. Para tal discussão, que não cabe somente nesse período de texto, é preciso ler a matéria, porém, entretanto, trata-se a influência da religião na Constituição. Bom, para começo de conversa, o Estado é laico, mas a filosofia do direito auxilia os operadores do direito. O Estado é laico, isto é, sem religião oficial, como existia na Constituição de 1824. Não quer dizer, por sua vez, que o Estado laico é contra determinadas ou todas as religiões e filosofias. Nada disso. O Estado laico permitiu a separação da sociedade civil dos controles das religiões. A sociedade é livre para fazer o que achar correto, sem seguir geralmente o medo imposto pelas religiões. Medo pelo motivo de desobedecer é ser contra Deus, e quem o desobedece sofre consequências, os chamados pecados e sofrimento. A laicidade teve sua origem nos movimentos iluministas ocorrida no século XVI e XVIII. Para os iluministas, na realidade, começou muito antes, no período renascentista. Os estados não poderiam ditar comportamentos, e a religião católica dominava o modo de vida no Ocidente. A razão, então, deveria ser o alicerce da vida humana. Não seguir cegamente o que determina a religião, preconizava como bom e saudável, o tipo de casamento, as relações comerciais, lei da usura. Importante, muitos confundem o iluminismo com burguesia. Entretanto, senhores, os iluministas como Montesquieu, em 1689 e 1755, como Rousseau, entre outros, foram influenciados por correntes filosóficas, esotéricas, gnósticas. Essas eram como ditames da Igreja Católica. Isso é, o ser humano tem que evoluir pela razão, o amplo conhecimento pela liberdade de expressão. O homem como ser pensante, a razão para se chegar ao supremo, ao cósmico, ao livre-arbítrio como o único meio para compreender o universo, o próprio ser humano, a lei da natureza. Não é por menos que a Igreja Católica tentava suplantar qualquer religião ou filosofia que despertasse o que é a razão humana ou qualquer tipo de relacionamento com outro ser ou com um ser. Dizer que a razão fora desvinculada dos conceitos esotéricos e falácias, posto que a ciência é propriamente racional, somente se iniciou no século XIX. Se é possível dizer que é totalmente vinculada à razão. A Revolução Francesa teve o seu basilar influência intelectual e iluminista. Não é demais dizer que a Igreja Católica, que dominou o Ocidente, condenou qualquer prática de bruxarias, ligações demoníacas, condutas hereges. Somente os dogmas da Igreja Católica eram considerados corretos, imutáveis, que não ratificavam os dogmas. A fogueira era o fim. Muitos cientistas morreram por discordarem da Igreja Católica. Laicidade.
Muitos pensam que o Estado laico é contra as religiões. Nada disso. E resolvi ratificar aqui: a laicidade pressupõe liberdade de pensar, de questionar, de seguir religião ou filosofia que quiser, importante, independente daquela que seja de fulano, beltrano ou ciclano. Há limites, como a preservação da dignidade humana, que consubstancia nos respeito entre outras religiões, filosofia ou sistemas entre seres humanos. Pode haver discordâncias, dissensões pela liberdade de expressão, porém jamais preconizar uma liberdade suprema capaz de gerar perseguições, morte. Lembre-se do Estado Islâmico, discriminações quanto à liberdade de expressão em difundir alguma crença. Isso varia de estado para estado. Por exemplo, nos Estados Unidos, os cidadãos norte-americanos podem falar abertamente que as religiões são produtoras de neuroses coletivas. Por sua vez, as religiões podem falar que o Estado está tomado pelos discípulos de Satã. Falar não é dizer que se deve perseguir, matar os hereges. A tolerância, a liberdade de expressão pela crença é mais flexível do que na Europa. Nos Estados Unidos, os norte-americanos acreditam que quanto maior a liberdade de expressão, maiores os conflitos e, consequentemente, mais fácil confrontar ideias para que os próprios cidadãos possam considerar o que é justo e injusto para a vida humana. Se pensarmos bem, por isso que a Igreja Católica da Idade Média combatia vorazmente a liberdade de expressão e de pensamento. Destarte, a laicidade retira do domínio público a religião dita verdadeira oficial, mas garante no domínio privado que cada qual profere a sua crença. Não há proibições ao professar, ao anunciar qualquer tipo de crença, mesmo em logradouros públicos, sempre respeitando a lei do silêncio. Por exemplo, o Estado laico, então, não permite imposições doutrinárias aos cidadãos. Porque não se pode ter a Bíblia, sim, Constituição não, na vida humana. Simples. Se for aplicar a Bíblia no mundo contemporâneo, não usarei a palavra retrocesso. Muitas conquistas serão retiradas do ordenamento jurídico pátrio. Não estou afirmando que seja bom ou ruim, estou dizendo que conquistas atuais não seriam acolhidas caso a Bíblia fosse literalmente aplicada e a Constituição revogada. Não quero influenciar o leitor com a pergunta: alguma mulher gostaria de ser novamente serva do homem? E que mal haveria em apedrejar uma criança desobediente? Está em Deuteronômio capítulo 21, 18 e 21. Em Êxodo 21, são essas leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto sem precisar pagar nada. Se chegou o solteiro receberá a liberdade, mas se chegou o casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher e essa lhe tiver dado filho ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar: eu amo meu senhor, a minha mulher e meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor os levará perante o juiz. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será escravo por toda a vida. Se um homem vender sua filha como escravo, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao Senhor que escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada, não podendo vendê-la a estrangeiro, pois isso seria deslealdade para com ela. Também, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver 1 ou 2 dias, não será punido, visto que é sua propriedade. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando-lhe a morte, o boi terá que ser apedrejado até a morte.
e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido. Se todavia o boi costumava chifrar e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado e o dono também terá que ser morto. Ouso muito, pentecostais, católicos, e também que a Bíblia é o caminho. Pergunta-se, deve acatar tudo o que preconiza, e ouso sim, sem hesitações. Quando começo tenho a Bíblia digital, no smartphone e outros documentos. Para prementes necessidade procurar certas palavras, muitos ficam desconcertados. Ainda lhe pergunto se alguém se segue o Novo ou o Antigo Testamento. Infelizmente, os doutrinadores religiosos escolhem o que lhes convém, ou melhor, dizem que o ordenamento jurídico pátrio permite. Nenhum homem pode matar a sua companheira em caso de traição, mas no Antigo Testamento se permite. Logo, os doutrinadores religiosos, por força do ordenamento, não podem dizer que o homem tem direito de matar uma mulher no caso de adultério. O adultério não exige mais no Código Penal brasileiro. Qualquer operador do direito sabe que a influência religiosa judaico-cristã e filosófica metafísica na Constituição de 88, o artigo 5º da Carta Política de 1988 tem influências do iluminismo. Pode-se dizer que a evolução dos direitos humanos tem fundamentos religiosos, filosóficos e metafísicos escolhidos para o bem da humanidade. E qual seria esse bem? Os direitos humanos tiveram força vinculante nas constituições com o advento da Segunda Guerra Mundial. Os horrores cometidos em plena era de razão mostraram que o ser humano apenas tem o verniz civilizatório, mas dentro de si, eu diria, qualquer momento, não posso dizer que aos ouvintes que a filosofia ou a religião deve seguir, muito menos dizer que é boa ou ruim. É o momento de todos os brasileiros, principalmente pelo reconhecimento sobre as guerras mundiais e Guerra Fria, o golpe militar brasileiro de 64 a 1985 e a Operação Condor, questionava seus íntimos véu da ignorância. Entretanto, permite que cada pessoa, pela liberdade de expressão e de pensamento, possa questionar condutas, leis, direitos e deveres. Seguir o líder é perigoso, pelo medo, possivelmente de errar ou pensar diferente do grupo inserido, e as represálias. Se mantém na zona de conforto, que de conforto não tem nada. Vencer a zona de conforto para questionar leis e costumes não é tarefa fácil. E quem disse que viver sob as ordens do líder que muda as leis quando bem quiser é fácil? Nobres senhores, a partir da Bíblia, do conhecimento que temos dela, é possível interpretar qualquer coisa, para o bem e para o mal. Entretanto, tem que haver uma interpretação de maneira histórica no seu contexto, não simplesmente em toda a sua literalidade, ao pé da letra, mas tem que haver um contexto histórico na sua situação geral. Um beijo no coração, obrigado pela contribuição e não se esqueça, se inscreva no canal.